Olá, hoje nós estamos aqui com a doutora Graziele Vendrami. Ela é médica gastroenterologista e o nosso tema hoje é hepatite, que é uma doença muito importante que acomete o fígado, né, doutora? É isso mesmo, é uma inflamação que acomete o fígado, que pode desenvolver de forma aguda e se resolver, ou pode se estender para formas crônicas, que é a nossa grande preocupação. E quais são os sintomas? Na grande maioria é importante definir entre aguda e crônica, né? A forma aguda das hepatites é a mais sintomática, né? Mas poucas pessoas têm o sintoma da hepatite, né? Depende do tipo. Se for viral, até 20 a 30% das pessoas têm sintoma, que é uma fraqueza, um sintoma gripal, um sintoma de mal-estar e às vezes icterícia, que fica com a pele amarela, as escleras amarelas, né? A conjuntiva do olho. Com xixi mais escurecido, que a gente chama de colúria. Isso é as hepatites virais de forma aguda que podem acontecer. E há outras formas que, quando elas evoluem de forma natural, elas não têm sintoma. Então passa despercebido, como se fosse um sintoma gripal e pode não ter sintoma nenhum. E qual que é o exame, doutora, que realiza, que identifica uma hepatite? Então, a hepatite, por testes, quando se tem uma desconfiança de ter hepatite, são exames de sangue, né? Exames de provas hepáticas, TGO, TGP, que geralmente a gente pede de rotina no exame geral, né? E se houver suspeita de hepatite, a gente consegue direcionar para outros exames, sorologias, descobrir os tipos de hepatite. Se não houver desconfiança do quadro, geralmente a gente descobre de forma rotineira através de um TGO, TGP que venha sempre mantendo alterado. E a senhora pode nos explicar qual a função do fígado no nosso organismo? Então, ele faz parte da eliminação de excretas do organismo de uma certa forma e parte de toda a filtração, de toda a toxina do corpo. De uma certa forma, ele faz degradação. Todas as medicações, por exemplo, que passam dentro do fígado, eles são degradados. Então, ele faz parte de todo o metabolismo do sistema geral do organismo. Certo. E as hepatites existem até as medicamentosas também, é isso? Existe hepatite viral, hepatite medicamentosa, hepatite por excesso de gordura no fígado, por excesso de ferro, excesso de cobre, que são doenças de depósito, né? E o que provoca o excesso de gordura no fígado? Alteração, então, a gordura no fígado pode ser acumulada por álcool ou por gordura mesmo. Algumas outras medicações também podem associar aumento de gordura no fígado, mas de um modo geral a gente vê acúmulo de gordura a partir de álcool e a partir do alimento mesmo. Então, pessoas obesas têm propensão de... Pessoas obesas que acumulam gordura abdominal tende a concentrar gordura no fígado. Certo. E a cirrose? A cirrose é uma doença grave em que há disfunção do fígado, onde ele não tem mais a função geral dele de coagulação, de metabolização. Então, é uma destruição do fígado em que a pessoa pode ter confusão mental, porque ela não consegue eliminar as excretas, pode ter distúrbio de coagulação, porque não consegue mais fabricar as substâncias de coagulação. E há um alto risco de óbito em situação como essas. A hepatite pode evoluir para uma cirrose? As hepatites crônicas podem. As doenças que causam cronicidade no fígado, sim, que são entre, mais importante, a B, a C e o álcool, elas podem evoluir sim para a cirrose. Certo. E como que a gente previne uma hepatite? Bom, a hepatite de um modo geral, ela é tendo uma vida saudável, por exemplo, não ganhando peso, não consumindo álcool, tendo uma vida sem fatores de risco, sem comportamento de riscos, tendo prevenção, né, o sexo com camisinha. Qual hepatite se transmite sexualmente? Sexualmente é a B, principalmente a B. A C, em algumas situações, quando tem múltiplos parceiros, a relação de homem com homem geralmente é mais favorável à hepatite C. Mas, de modo geral, a hepatite B. Porém, assim, a grande maioria da população hoje, depois dos anos 90, vem sendo vacinada, né? Então, as crianças já nascem
Sim, eu Já ia são vacinadas. me perguntar isso. A partir de que idade uma criança, uma pessoa tem que tomar vacina? Na verdade, hoje, pelo calendário vacinal, né, toda criança que nasce, a primeira dose da vacina é feita dentro do hospital ou nas próximas 12 horas, né? Da hepatite? Eu não Da hepatite sabia. B. E aí ela segue o calendário, que ela toma 4 doses aí até o 6º mês, mais ou menos. Certo. E um adulto que nunca foi vacinado? Hoje em dia já preconiza que todo adulto seja vacinado para hepatite B também. Mas quem nunca vacinou pode procurar um serviço de saúde Público, né? público para ser vacinado. Mas é uma única dose? São 3 doses, o intervalo da primeira para a segunda de 1 mês e da primeira para a terceira dose 6 meses. E é importante seguir as 3 doses para ganhar a imunidade, porque só uma dose não tem a chance de fazer a resposta imunológica é baixa. Certo. E qual a gravidade? A hepatite C é a única que ainda não existe uma vacina, é isso? A hepatite C não existe vacina, mas e as formas que a gente adquiriu muito hepatite C foi muito por transfusão de sangue, contato com instrumentos contaminados com a hepatite, e que hoje está bem mais clara essa informação, mas então assim, as transmissões por transfusão diminuíram bastante. A sexual não é uma via tão importante para hepatite C, e a transfusão, o uso de drogas injetáveis é a grande ainda transmissão da hepatite C. Ela não tem vacina, mas hoje, já com novas medicações surgindo, a gente tem uma chance de cura de até 80%, desde que diagnosticado, né? Sim. A hepatite A e a hepatite E, ela é transmissível por questão de saneamento básico, é isso? Sim. De contaminação? A hepatite A e a hepatite E são contaminações fecal-oral. Se transmite através de alimentos contaminados, outras pessoas que estejam com a infecção ativa naquele momento. O que é importante? Hoje em dia também toda criança já nasce vacinada com uma dose da vacina da hepatite A. E é recomendado alguns grupos de população também vacinar contra a hepatite A, mas elas são de forma tranquila, são hepatites com boa resolução, não se cronificam, com altas chances de cura, né? Mas chama atenção a hepatite A. A hepatite A é extremamente rara no Brasil. A hepatite A chama atenção em relação assim, o que está acontecendo de novo? A gente tem visto alguns, porque a população que vem sendo vacinada são dos anos 90 para cá, 2014, acho que a hepatite A se incluiu no calendário vacinal. Mas a hepatite A, como era transmissão fecal-oral, uma coisa que chamou atenção foi uma epidemia lá em São Paulo, em 2017, por conta que acreditam-se que tenha sido relacionado à transmissão de sexo entre homens. Sexo entre homens por conta da questão fecal-oral mesmo. Então houve essa epidemia e houve introdução no calendário vacinal de São Paulo a vacina da hepatite A para homens que têm relações sexuais com outros homens. Certo. E como que é feito um tratamento de hepatite, doutor? Bom, a hepatite A não tem muito o que se fazer, é só fazer as partes sintomáticas, fazer prevenções em termos de lavar a mão, higienização, principalmente durante o período que você estiver infectado. A hepatite B é usar camisinha nas relações, cuidado com instrumentos, por exemplo, manicure, tem que seguir a norma de biossegurança para todo instrumento que utilize agulha, enfim, nesse Contato sentido. sanguíneo, né? Contato sanguíneo, Certo. manicure, dentista, médico, enfim, todos têm que obedecer a norma de biossegurança. Certo. E a hepatite C, hoje em dia é muito clara, não compartilhar agulhas, a mesma coisa dos instrumentos de manicure, instrumentos médicos, odontológicos, seguir as normas de biossegurança. Por que a C ainda não tem cura? Ela é viral, não é? Ela é viral, ela tem cura, ela tem uma resposta de cura de 80% a 90% com os tratamentos, mas ela não tem vacina. Ah, que bom. Ela não tem ainda vacina pela dificuldade mesmo de se identificar o antígeno que poderia fazer a imunização. Então não existe ainda essa vacina que possa dar essa proteção geral Certo. contra a hepatite C. A hepatite não tem nenhuma correlação de hereditariedade. Existe alguns tipos sim, por exemplo, as pessoas que têm hemocromatose, doença de Wilson, que são acúmulos de substâncias no fígado, elas podem ter uma doença, ser hereditário sim. Certo. De um modo geral, essas virais não. E a bebida, né? Uma pessoa que tem hepatite bebe,
com frequência ela pode agravar essa doença. Com certeza, até contraindicado pessoas que têm hepatite crônica por B, por C, ou que passaram por recente por hepatite aguda tipo A ou medicamentosa que seja, é contraindicado o uso de bebida alcoólica por pelo menos um ano. Como que é feito o tratamento? Em que sentido? Não, das hepatites. As hepatites B, normalmente, como na fase adulta, ela praticamente se cura em 90%. Se cura não, ela se controla em 90%, ela ganha uma sorologia. Então, a hepatite B praticamente não tem tratamento, tem medicações subcutâneas e via oral, mas na grande maioria das vezes a hepatite B ela tem uma chance de controle em fase adulta, quando as pessoas adquirem na fase adulta, né? E a hepatite C, antigamente eram usados muito medicação subcutânea, injetável, que era o interferon. Mas hoje tem surgido medicações novas, que são sofosbuvir, enfim, que são usados via oral e que têm tido uma resposta importante de tratamento, de resposta ao tratamento. Certo. Doenças do fígado, como a hepatite, ela provoca algum tipo de limitação na vida da pessoa? Ela pode praticar esporte, ela pode ter uma vida normal, digamos assim? Na fase aguda, assim, essa história de que tem que ficar de repouso, que vai derreter o fígado, isso é uma coisa antiga, isso não é verdade. Então, na fase aguda, quando está inflamado, a gente pede, na verdade, repouso relativo é para você não se desgastar no gasto energético, porque você fica com mais fraqueza, mais cansaço, indisposição, mas não é um problema de risco para a pessoa fazer qualquer caminhada nesse sentido. É que a pessoa não aguenta, está com um mal-estar, né? Mas não tem contraindicação. Em relação à cirrose, algumas situações a gente pede para ser menos agressivo em termos de exercício, porque tem pessoas que desenvolvem complicações como varizes esofágicas e essas não podem pegar peso ou fazer exercício que exige muito esforço físico. Mas em termos de alimentação, qualquer doença no fígado tem algum tipo de restrição de alimentação ou não? Na fase, então, na verdade, você pode ter uma vida normal. Se você não tem cirrose, você tem que ter uma vida equilibrada. Se tem acúmulo de gordura no fígado, você comer muita gordura fritura, você vai acumular mais gordura no fígado. A senhora pode me definir a cirrose? O que é a cirrose? É uma destruição dos hepatócitos, das células do fígado, ou seja, ela não está mais se regenerando. Mesmo a cirrose medicamentosa, ela não... Todas ela são não se... iguais, assim, no final a cirrose ela acaba sendo igual em todo sentido, ou seja, ela tem a perda da função, ela não produz mais a parte de vitaminas, de coagulação, enfim, ela perde sua função. Todas no final terminam igual. A cirrose medicamentosa, ela não tem cura? Cirrose, a partir do momento que tem cirrose, não tem cura. Não. Tem a possibilidade, se houver indicação de transplante de fígado. E tem sucesso esse transplante de fígado? Depende muito de como é o paciente levado para a sala de transplante, como é o receptor, por exemplo, o fígado, quando vem de doação, nem sempre é um fígado excelente, então tem vários fatores envolvidos. Há um sucesso interessante, principalmente aqui no Paraná, uma resposta boa, mas são vários fatores levados em consideração. O estado do paciente, as comorbidades do paciente que está recebendo o fígado e quem está doando o fígado, nem sempre é um fígado 100%, né? Tá certo. Doutora, então eu queria que a senhora desse uma última orientação para os nossos leitores do portal Ideia Delas, né, em relação à hepatite. Qual a sua principal orientação? Bom, saber que as hepatites, de uma forma geral, falando mais das virais, ela tem prevenção. Principalmente a hepatite A, hoje já se tem vacina, né? As crianças são vacinadas e alguns grupos já devem vacinar quem não tem, por exemplo, pessoas que têm hepatopatias, problemas de imunodeficiência, baixa imunidade, elas têm indicação de hepatite A, de vacinar, quem não teve contato com a hepatite, né? A hepatite B, hoje em dia é super tranquilo também, qualquer pessoa pode vacinar em qualquer unidade básica de saúde. E em relação à prevenção é usar preservativo nas relações sexuais, evitar os instrumentos pérfuro cortante, ter o seu próprio material, por exemplo, lâmina de barbear, alicates de unha, cada um usar o seu. Dessa forma, acho que a prevenção das hepatites virais fica sob controle. Pela sua vivência, homens e
ou mulheres têm mais hepatite? De um modo geral, é muito parecido. Existe uma faixa etária onde a incidência é maior? Das hepatites virais, Sim. assim, hoje nem tanto as hepatites B estão sendo vistas porque são vacinadas. A hepatite C tende a acontecer mais em adultos jovens, sim, mas de uma forma geral a gente quase não vê esse quadro agudo, né? Pela situação da vacina, por hoje já conhecer o método de transmissão da hepatite C, mas teoricamente, se a gente levar em conta, são as pessoas, usuários de droga, talvez sejam as pessoas que mais desenvolveriam a hepatite C aguda hoje em dia. Obrigada. Tá bom?